Viva a vida! Então, mais um dia de gravação do nosso podcast Além dos 3 Dias. Vinheta! Olá, com muita alegria, mais um dia de gravação hoje. Meu nome é David, estamos aqui no nosso podcast Além dos 3 Dias para falar da nossa Igreja Católica, do nosso cristianismo, nosso Jesus Cristo e do nosso movimento de Cursilho, que além da gente fazer, vai além dos 3 dias. E hoje, com muita alegria, eu estou com os dois futuros coordenadores desse ano, 26, os dois coordenadores adultos. Esse ano a gente vai ter mais 4 retiros e hoje eu estou com os dois que vão fazer a coordenação. O Marcelo, que veio da cidade de Luiz Alves, vai estar comigo aqui, ele vai se apresentar. E a Viviane de Gaspar, que vai ser a coordenadora do feminino. Então, o nosso cursilho também ele é separado, masculino e feminino, cada um no seu tempo, né? O Marcelo vai levar 100 homens lá como coordenadora, a Vivi vai levar também lá 100 mulheres para passar por esse momento mágico. Então, eu gostaria, sejam bem-vindos, meus amigos em Cristo, eu estou muito alegre de estar com vocês aqui hoje. E para essa conversa, né? Então, vamos lá, uma conversa, nossa ideia, um podcast bem dinâmico, de troca de experiências, vivências, é uma conversa. Então, assim, nada formal. Nosso movimento, ele é um vivencial. Então, é uma coisa natural, a gente vive, a gente fala. Então, é essa a nossa conversa. E eu vou explorar de vocês o que eu gosto, o que a gente gosta. Relembrar situações muito boas do cursilho. Mas, primeiro, eu gostaria que vocês se apresentassem, o setor, quanto tempo fez o cursilho. Por favor, Marcelo. Muito bem. Meu nome é Marcelo, sou da cidade de Luiz Alves, né? Fiz o meu cursilho no ano de 2013 e foi um momento foi na hora que realmente eu acabei a faculdade, né? E eu estava bem tranquilo e pronto para ir ao retiro e fui nesse ano e gostei bastante. Foi uma experiência inesquecível. Vivi. Eu me chamo Viviane, eu fiz meu cursilho em 2013. Também foi um convite que eu não esperava e eu recebi ele e acatei com todo amor e confiança no nosso Jesus Cristo. Obrigado. E hoje, aqui, agora para nós começar o nosso podcast, eu queria quero puxar da memória de vocês agora o seguinte. Acho que os dois fizeram em 2013, pelo que eu escutei, né? 13, que legal. Nem sabia. Eu nem sabia, não sabia. Que legal. Descobrimos agora. Que legal, isso. Então vamos lá, vamos puxar lá em 2013. Então eu quero justo isso. Eu queria que vocês contassem um pouco para mim, e para o pessoal que está assistindo, a nossa vivência, como vocês estavam naquela época que receberam esse convite. Quem foi o padrinho? E como foi aquela época? Aí eu recebi esse convite do fulano e eu fui fazer. E comigo foi assim. A experiência que eu tive lá dentro, naquele momento da minha vida, foi essa. Vamos lá. Na época, em 2012, foi uma turma minha do colégio, né? Foi o Joel, o Mariano e mais alguns conhecidos e não deu para mim. Não sobrou vaga, na verdade, né? Então, você, não entendi o que era o movimento, não entendi o que era o cursilho, eu até fiquei, não fui chamado, ninguém me convidou e tal. E no outro ano, o Joel e o Mariano, né, que foram meus padrinhos, não lembro quem assinou a ficha, mas os dois vieram me convidar, né? Me convidaram para fazer o retiro em 2013. Aí eu já estava... Fez de jovem, meu Deus? De jovem. De jovem, né? E na época eu estava já esperando o convite, né, para ir o outro ano, mas não tinha nem ideia do que ia acontecer lá dentro. E por uma felicidade, né, como tu tem seu tempo, eu tinha acabado de terminar a faculdade, então eu consegui ir com mais tranquilidade. Se eu fosse talvez um ano antes, não conseguiria ter a tranquilidade que eu tive para ir em 2013. E eu fui. E lá foi um momento bem interessante, não tinha nem ideia, não me falaram nada, né? Quando me convidaram, falaram que era para mim levar shorts de piscina, que ia jogar sinuca, que ia jogar futebol, né? Época de colégio, de juventude ali. E, não, beleza, né? E levei e tal, mas enfim, né? Chegou a levar? Cheguei a levar, mas no fim só foi para ir, né? Mas foi muito bom. E lá, deixa eu só explorar um pouquinho. Nessa época que tu fez lá, tu já era um rapaz de igreja ou não? Eu já tinha, graças a Deus, tenho uma raiz muito forte de igreja, tanto por parte da minha mãe, meus avós maternos, quanto meus avós paternos. Então eu já tinha uma vivência na igreja.
mas é bem, digamos que robotizada, não era uma coisa que eu ia, mas não entendia, ia por preceito, por ir. E depois que eu fiz o cursilho, para mim mudou toda a minha visão de ir à igreja, entender o que é o ritual da missa, entender várias outras coisas relacionadas à espiritualidade. Foi um momento onde eu senti realmente algo diferente naquele retiro, que até hoje eu lembro desse momento, dessa situação, e que me emociona muito. Quando o pessoal pergunta, qual foi? Meu, tu já tá tanto tempo no cursilho, desde 2003 e tal. Sempre vai ser o meu cursilho, o ano que eu mais, tantos momentos que eu vivi lá dentro, né? No cursilho, esses 12, 13 anos, mas o meu cursilho lá dentro que eu senti sempre vai ser o ano do meu cursilho, um ano especial para mim. Que legal. Mas eu pergunto mais. Vivi, Eu recebi meu convite, eu estava na empresa e, de repente, um marciano, que era amigo do meu esposo, chegou lá para fazer o convite. Aí ele fez primeiro pro meu esposo, né? E ele aceitou, disse, se ele aceitar, eu também tô dentro, né? Porque eu sempre tive vontade de chegar mais perto da igreja, né? Sou de igreja, mas assim, a missa de domingo, né? E eu aceitei. E hoje eu agradeço ele imensamente, né? Por ter me dado esse convite, essa oportunidade, no caso, né? Então, para mim, assim, foi muito bom naquela época. Você sabe, me ajudou bastante já na época. E me ajuda até hoje, né? e Vivi, assim, tu tinha uma pergunta mesmo que eu fiz pro Marcelo. Tu já tinha essa vivência de igreja? Como é? Não, Não? não tinha. Como eu digo, eu era missa de domingo. Era missa de domingo só, assim, né? Mas não era aquela coisa assim de, durante a semana. Até iria, às vezes levava minhas crianças, né? Durante a semana, porque domingo sempre a missa é mais comprida, daí a gente sempre, né? A gente sempre levava na missa do. A gente lá tem a missa do pãozinho, como diz o outro, na terça-feira, que é dia de Santo Antônio, né? Então a gente levava a criança ali, né? Mas não era aquela coisa assim de conhecer a igreja, de saber como é que era, assim, não tinha nada. Nada. Hoje eu tenho já diferente, a visão já, totalmente diferente, né? Marcelo e Vivi, uma outra pergunta para vocês é a seguinte. Aí vocês fizeram o cursilho, vocês estavam imaginando ainda que a gente está lá em 2013, lá dentro da casa. O Marcelo até deixou ali falar, deixa. Foi um momento lá, né? Não precisa falar assim, mais ou menos, só um momento. Nessa mensagem, eu acho, nessa explicação, nessa situação dele ali pela situação que eu estava passando na minha vida, eu compreendi uma coisa. O que que tu recorda, Marcelo? Eu sempre digo para meus afilhados hoje que eu tenho que ir com o coração aberto. E eu pego muito no pé deles, explico. Eu fui muito travado, vamos dizer assim, né? Aquela questão do jovem, na época, o homem principalmente, né? Aquela questão de não poder chorar, não, essa situação toda a gente vai meio travado, Verdade. enfim, não com o coração aberto como deveria. Eu fui o cursilho todo, né? Desde a sexta quando a gente entrou, foi. E lá nos últimos dias, nos últimos momentos do cursilho, lá dentro da casa, que quando eu fiquei sozinho, eu e Deus, que caiu a minha ficha, assim. Que eu me ajoelhei sozinho lá num momento e ali caiu a ficha e aconteceu algo que eu nunca senti, assim. No meu casamento senti também essa sensação, né? Do Espírito Santo. E também senti naquele momento ali, sozinho, eu e Deus e o altar. Então ali, para mim, caiu a ficha e dali para frente parece que eu saí de lá outra pessoa. Então ali foi um momento para mim que, Marcou. que me marcou. O Espírito Santo, né? A gente fala Espírito Santo, ele Uhum. revela que é aquele ali o local Ali, e foi aquele momento ali que até hoje eu me recordo muito bem. que legal. Vive. Não é copiando dele, mas é o momento que eu fiquei sozinha com Cristo. Que tu chega lá na frente dele e ali tu consegue falar, tu consegue te expor para ele, vamos por assim, né? As tuas dificuldades, as tuas alegrias, as tuas tristezas. Mas aquele é o momento, até hoje é o momento ainda, que eu consigo me reconectar. E lá eu aprendi isso, a me conectar com ele. E sei que é naquele momento, eu e ele, que eu consigo me acalmar meu coração, me acalmar o meu espírito. O cursilho em si, ele traz essa.
essa essência de se encontrar com ele, né? Porque a nossa didática, né, no cursilho, ela é muito completa em si. Uma pessoa, né, novos, né, que nem você relembrando a data, vocês começaram, aí a gente vai se destravando, e vai se escutando, e vai vendo as outras pessoas, e aí chega um momento nosso, cada um tem o seu, né? E ali a gente consegue escutar ele e sentir ele. Esse sentir é que é o que faz essa conexão com ele. E aí é aqui o teu lugar, é aqui que tu tem que vir. Me escuta. E aí a gente se conecta. Então, a nossa dinâmica lá dentro, ela é muito bonita, né? E fazendo uma mesma pergunta para vocês agora, eu quero que vocês lembrem, já não lembrem mais de 2013 agora. Ah, nós vamos 14, 15, 16, agora vamos para frente. Agora eu quero a experiência de vocês e que vocês me falem um pouco como é servir. Agora do outro lado da moeda, vocês estão. Primeiro que já lembrar quando alguém serviu vocês. E qual foram as sensações ou momentos marcantes, ou qual cursilho foi marcante em situações que vocês estavam servindo e o que vocês sentiram? Servir eu sempre lembro uma passagem de Jesus Cristo, né, que ele fala: eu vim para servir, não para ser servido. Então, essa parte eu tenho muito comigo, e toda vez que eu vou servir, é diferente. Às vezes a gente tem uma expectativa de, como é que vai ser essa vez ou a outra, mas Deus é tão bom que cada momento da tua vida a gente vai servir e tu aprende alguma coisa diferente que serve para aquela hora da tua vida, para aquele momento, para aquela situação, para aquele período de vida que eu estive vivendo no momento. Mas teve um momento assim que eu lembro, dois momentos que eu recebi convites que eu não achava ser capaz de fazer aquilo, e fiz e consegui, vamos dizer assim, né? Então, tem convites que a gente recebe no decorrer da caminhada que até a gente duvida da gente mesmo, né? E lá dentro do cursilho a gente aprende a se superar e conseguir realizar coisas que a gente não conseguiria. Então, cada serviço é diferente. A gente vai aprendendo e crescendo em espiritualidade, em caráter e em bagagem no movimento. Vive. Servir, eu acho que, como diz, é muito melhor, é muito bom. Como é bom fazer, mas servir é muito bom. Porque, como ele disse, a gente veio aqui para ser servido, não para ser servido, né? Então, assim, como é que eu vou dizer assim? Os convites que a gente recebe, que a gente diz: eu não sou capaz de fazer isso. Não, eu não vou dar conta, né? Não posso, né? Eu não tenho condições de fazer isso, não sou capaz para isso, mas Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, Senhor, se Tu me chamasse, eu aqui estou. Eu digo sim. Então, eu prometi para Ele que teve um momento da minha vida que eu disse: sim, Senhor, eu sou aqui a Tua serva. Então, o que é para Ele, eu me esforço até o último minuto, o último segundo, para poder servir. E eu digo: a gente trabalha para Ele, a gente serve para Ele. Então, no momento, é Ele que está conduzindo nós. Então, esse é meu pensamento. Eu acredito que é assim que a gente deve servir, com muito amor a Ele. E lá dentro, Vivi, quando, né, nesses tempos que você serviu, assim, tem alguma situação marcante que tu relembra? Aquele dia que eu estava servindo, chegou uma pessoa ou aconteceu isso? Tem algo assim que te vem à memória agora? Que vem à memória agora, sim. Sempre tem aquela pessoa que chega perto de ti e diz assim, né? Meu Deus, né? Como é que tu consegue assim? Porque eu tenho Ele. Isso. Esse momento é muito interessante. Aí a pergunta que eu faço para vocês agora é a seguinte, né, Marcelo e Ivo? Afilhados que vocês colocaram no cursinho. Como eram esses afilhados, ou o que esses afilhados, algum testemunho, alguma situação que vocês viram dessa pessoa depois que ela fez o cursinho? É uma situação que vai além dos 3 dias, vamos falar assim. Fez, e depois, quando a pessoa saiu, ou veio falar, ou tu vê a modificação, ou tu vê a graça dela para com vocês. Assim. Que testemunho vocês têm de afilhados, vamos falar assim? Olha, eu procuro todo o cursilho levar 1, 2, 3 afilhados, porque eu gosto realmente de apadrinhar, gosto de convidar,
e porque a gente sempre quer que a pessoa sinta aquilo que a gente também sentiu, né? Então, cabe a nós fazer o que Jesus Cristo pediu, ir de evangelizar, e buscar e converter-vos. Então, eu vou levando essas mensagens dele e vou convidando pessoas que eu gosto bastante. E testemunho de afilhado, desde 2000, todo ano depois que eu fiz o cursilho, eu sempre levei afilhado. Mas agora vou lembrar dos mais recentes, né? Pode ser. A gente vê mudança de vida. Isso. É isso que eu vejo em cada afilhado que eu levo, mudança de vida. E a gente conversa depois com eles e uns a gente tem mais contato, uns menos, né? Mas é mudança de vida, aquela virada de chave, é realmente descobrir aquilo que é realmente Jesus, a essência do Cristo. Sentir que ele sentiu realmente quem é o Jesus Cristo, que muitas vezes a gente escuta falar, mas não sente ele. E todos eles que vão te percebem que eles sentem o Jesus Cristo, e aquele que perpetua, que continua a caminhada, que a gente sempre diz que o cursilho não é só os 3 dias, né? Tanto que o nome já diz, além dos 3 dias, né? Aquele que persevera e que continua, ele vai crescendo em espiritualidade e vai gerando mais frutos ainda. Mas a palavra, assim, se fosse para resumir em uma palavra, nessa situação da mudança de vida e conhecer a essência do Jesus Cristo, que muitas vezes não se sente, só se ouve falar. É isso que eu vi nos meus afilhados que até hoje eu levei cursilho. Eles também, lá dentro, o testemunho que volta falando é que eles conheceram Jesus, agradece o convite, porque é um convite, como é que eu posso dizer assim, é um convite que não esperava nem receber, né? Então, o Cristo, para eles renova, tem uns que só se renova porque já estão um pouquinho mais dentro do Cristo, mas tem aquele que é mais afastado, né? Então, quando ele diz assim, nem sabia que ele era tanto. Nem sabia que eu podia chegar tão perto dele. Isso. Digo, é assim que tu faz. E como diz, além dos 3 dias, tu podes continuar sempre cada vez mais perto dele. O nosso movimento, ele só dá um empurrãozinho. Isso. Depois, vai da capacidade de cada um continuar com essa caminhada que a gente fala, né? Nossa caminhada dentro do movimento, mas é caminhada dentro da igreja, que é o nosso intuito. O intuito é Jesus Cristo, é a igreja. Essa é a questão, né, que nosso cursilho tem, que é muito além dos 3 dias. Então a gente passa, né, algo em nós, a gente aumenta o nosso conhecimento de cristão, vamos falar assim, porque antes já tinha uma visão superficial, vocês dois falaram isso, a gente achava que conhecia, achava que só ir na missa estava bom. Então, essa didática que a gente tem, então a gente sente, acontece uma coisa interna nossa, que a gente muda a visão, o olhar, e depois a gente se coloca à disposição do outro, que essa é a alegria, né, do nosso movimento e da nossa igreja, vamos falar assim. Mas esse se colocar no lugar do outro, mas primeiro eu quero voltar a um assunto assim. E além dos 3 dias, o que o cursilho hoje beneficia para vocês no processo além dos 3 dias? Convívio em casa, convívio família, pais para trás, família dentro de casa, cursilho além dos 3 dias no trabalho. O que ele influencia na vida de vocês hoje, esse movimento, depois dessas experiências? Na minha família, eu acredito que eu e a minha esposa fizemos o cursilho no mesmo ano, né? Então, acho que conhecendo Jesus Cristo, realmente a essência dele, e tem outra passagem que eu levo muito para a minha vida, vamos dizer assim, né? Que tem uma passagem que eles falam, Jesus, teus irmãos e tua mãe chegaram e querem te ver, mas quem é meu irmão ou minha mãe? É todo aquele que pratica o que eu falo, né? A minha palavra. Então, como eu conheci esse Jesus, a gente vai buscar o quê? Os mandamentos dele dentro da Bíblia, dentro do ensinamento dos movimentos, mas da igreja, né? E nas missas, e vai tendo essa experiência. E depois que eu fiz o meu cursilho, que eu entendi isso, eu consigo levar esses ensinamentos para dentro da minha família, consigo levar esses ensinamentos para dentro do meu trabalho, e qual foi o outro? Trabalho, família?
família, do teu dia a dia, do teu E no meu dia a vivenciar. dia. Então, a minha esposa dentro de casa com minhas filhas é uma relação diferente, com a minha esposa é uma relação diferente, com muito mais respeito, com muito mais amor, mais carinho. Se a gente colocar Jesus no centro da casa, no centro do trabalho, antes de errar com alguém, tu vai estar errando com ele. Então a gente tem essa visão, eu tenho essa visão de, tanto na família quanto no trabalho, de primeiro ele está no centro. Ele estando ali, o resto vai dar tudo certo. Então buscar aí, primeiro o reino de Deus e todo o resto segue. Acrescentado. Então eu coloco ele no centro, a partir do cursilho eu coloquei ele no centro do meu trabalho, da minha família, dos âmbitos onde eu vivo, e dessa forma as coisas vão caminhando e vai dando tudo certo. A gente vai fazer com amor, com carinho, e tudo caminha conforme a vontade dele. Ótimo. Vive. Eu tinha muita coisa que a gente não fazia, que era às vezes oração antes da refeição. Hoje em dia eu consigo botar isso e consigo abrir esse leque. Aonde eu vou almoçar, eu faço todo mundo fazer oração. Então, assim, ó, com meu marido também, graças a Deus, a gente conseguiu conviver um pouco melhor. Meu filho também, ele ainda não fez, mas estamos no processo de, Que legal. mas como assim, de transformação, né? Então, assim, ó, a gente primeiro tem que se transformar, né? Para depois a gente tentar buscar o outro, assim, né? Então, a gente tenta conviver isso dentro de casa. Sim, graças a Deus, assim, com meus pais, a gente sempre teve, assim, mais esse amor. E hoje eu continuo, assim, e cada dia buscando um pouquinho mais, alimentar um pouquinho dessa espiritualidade dentro da família, né? Então, hoje eles me entendem um pouquinho mais, porque eu faço tanto. Sim. Porque eles dizem, vai para a igreja de novo? Mas eu digo assim, se vocês conhecessem só um pouquinho dele, vocês iam saber qual é o amor que a gente tem dentro dele. Então, assim, ó, estar dentro, estar convivendo, estar aprendendo sobre ele é muito bom. Isso assim, sabe? Então, assim, ó, eu amo estar dentro da igreja. Hoje eu faço muita coisa dentro da igreja. Porque eu amo estar lá. Tem essa possibilidade, assim, sabe? Então, eu quero, assim, sempre poder fazer e sempre poder levar isso, ajudar o próximo. Então, por que não ajudar o próximo? Por que não levar uma palavra de carinho, uma palavra de amor? Que às vezes a pessoa está esperando. Sim. Aquele abraço. Porque nós cursilistas, a gente tem esse costume do abraço, do beijo. Isso. Entendeu? Então, assim, eu sou muito disso. Eu gosto mesmo de chegar e abraçar mesmo. Então, eu digo assim, é muito gostoso poder fazer isso, assim, sabe? E dizer de onde eu trouxe isso dele. Isso. É bonito isso, né? Esse negócio do abraço a gente fala, nos outros podcasts a gente fala muito que a gente aprende isso no cursilho, né? Essa naturalidade, né? A Bíblia fala, né? Como vos conhecereis, né? Quando amares uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Eu não vim para servir, para ser servido. Se eu não lavar os teus pés, não terá pacto comigo. Então, hoje tu me chama de mestre, Senhor, mas hoje eu te chamo de amigo. Essa união que ele faz com a gente, e que nessa didática a gente tenta ensinar lá dentro, né, da nossa teoria do cursilho em si, que é isso, que a gente traz para fora depois ao outro. O Marcelo em si, que a gente conhece, trabalha lá, né? A gente ajuda lá na clínica, tá junto dia a dia, e às vezes, né, falando pro pessoal, às vezes, né, o Marcelo também trabalha com pessoas, trabalha na clínica, onde ajuda muitas pessoas também. E lá nessa parte, tem a parte fisiológica que a gente fala, tem a parte mental e tem a espiritual, né? Então, assim, Marcelo cuida mais da fisiologia, a gente cuida mais da mente, e só que os dois, como a gente tem essa, e todos que ele bota na clínica, é uma coisa que ele fala, ele quer que esteja essa união, essa espiritualidade, porque os pacientes quando chegam lá, gente, eu vou falar por lá, às vezes chegam com um problema, que vamos falar que é, sei lá, enfim, alguma situação que vai passar por ele, mas quando a pessoa começa a desabafar, tu vê que, pô, vai um negócio mais além, né, Marcelo? E eu acho que né, a gente faz lá tu faz um trabalho lá muito bonito, e aí com essa espiritualidade nesse ambiente de trabalho, eu acho que aí já tem uma visão, um olhar, um conselho diferente, né, porque a gente também, que nem tu falou, Vivi, e tu falou, eu gosto de abraçar, gosto de beijar, e tu mesmo falou para mim, pô, meus catequizanos, eu
eu gosto de beijar. Então, as crianças, né? Olha só que alegria. Então, às vezes, uma criança também não ganha isso de um pai em casa, ou ele não tem tempo, né? Mas a catequista está lá dando esse amor, né? Esse abraço que também vem do nosso movimento. Né, Marcelo? Então, como é bom isso na clínica? Eu queria que tu falasse um pouco disso, como a gente vê, e o fórum testemunhal também, que a gente vê muitas pessoas ali, né? Sim. Então, se tu conseguisse falar um pouco assim, até porque isso é ir além dos 3 dias. Isso é o que tu passa, né? Que a gente passa no dia a dia lá. A gente está no meio de pessoas que o mundo está conflitando aí, né? Tem várias teorias aí. Só que a gente não pode perder a nossa fé e o nosso rumo, né? Nossa. Com, né, vamos pegar essa além dos 3 dias, eu acho que a gente não pode ter medo de divulgar lá fora, aqui fora, vamos dizer assim, né, o que a gente aprendeu lá dentro do cursilho. Então, o que que eu fiz lá, né? Dei de testemunho, se estiver mentindo, né? Mas eu tenho uma frase de Santa Paulina, lá do lado da minha mesa onde eu atendo. Sejam bem humildes, é o Senhor que faz tudo, nós somos simples instrumentos e a gente tem que confia muito em sua divina providência. Então, várias pessoas que entram ali, elas sentam, eu percebo que elas olham, e várias pessoas já falaram, meu, que frase bonita que tu tens ali, parabéns. Então a gente já tem que tirar essa questão de a gente fazer, vamos dizer assim, né? Claro que a gente estuda, se dedica, etc. Mas sem a graça de Deus, ali dentro do consultório, não vai dar certo o tratamento. Com a graça de Deus, vem dando certo. E as pessoas sentem, vamos dizer assim, essa situação de estarem ali, mas frente a uma pessoa que é cristã. Pela frase que elas já leem, quando fica bem, entrando no consultório, já dá para ler essa frase. Então elas já percebem isso. E já teve pessoas que olharam para mim e falaram, olha, como eu vi no Instagram que tem um cara que é um cristão, eu procurava um profissional que fosse humano, além de profissional. E eu vi que como tu é um cara muito de igreja e tal, te segui um pouco lá, eu vim por causa disso. Além de ser um profissional da saúde, eu vi o teu lado humano e cristão. E é isso que eu vinha procurando. E, poxa, que legal escutar de pessoas, né? E outros relatos também, teve uma outra senhora que me deu uma Bíblia de presente. Ela veio, ó, me senti tocado, trouxe esse presente de uma Bíblia para ti. Legal. Aí eu falei, poxa, obrigado. Porque, meu, eu senti, pessoal, a gente até se emociona um pouco. Eu senti a presença de Jesus em ti. Ela falou assim, meu, me senti tão bem quando eu vim aqui na avaliação, senti uma presença tão boa de Jesus em ti que eu pensava trazer isso aqui para ti. Me deu um abraço, sabe, bem, aquele abraço, via que era um abraço sincero, de coração, e a gente vê que vai muito além da fisiologia, que nem tu diz, né? A gente vê os aspectos do corpo ali, a fisiologia em si, mas essa espiritualidade que a gente traz junto, que foi aflorada lá em 2013 no Cursilho, a gente vem trazendo ela e trabalhando sempre, as pessoas percebem e sentem no consultório isso, né? E é muito bonito, volta e meia, assim, tem, esses 2 relatos são os mais que eu lembro, assim, agora, mas as pessoas percebem isso, quando vão lá, grande parte percebe. É uma graça mesmo. E a mesma recíproca, né? Como eu também faço os trabalhos lá, também as pessoas vêm por causa disso, sabe? Porque é um preenchimento a mais. E quando eu tô lá, eu falo também, né? Do meu jeito. Nos meus atendimentos eu falo muito de Jesus. Então, isso eles sentem essa fisgada, assim, de, opa, é isso aqui que eu procuro também. Escutar isso também eu precisava escutar hoje. O que eu tento fazer também, que quando a gente percebe essa liberdade, né, a gente tem que sentir no paciente, é dar exemplo da Bíblia no próprio atendimento, na consulta, vamos dizer assim, né? Que é um sonho nosso, né, um dia poder passar por todos os profissionais da clínica, uma pessoa passar por todos, porque cada um tem a sua especialização, mas a gente tem que ser um pouquinho do David, certas horas, um pouco do Marcelo, e tentar, a gente percebendo onde está o problema, a gente tem que trabalhar um pouquinho aquilo. Então, tem pessoas que a gente tem a liberdade que dá para falar sobre espiritualidade, dar exemplos da Bíblia, ó, essa situação está escrito ali, ó, estás buscando. Então, a gente, quando tem a liberdade, dá para falar de Jesus nas consultas também, vamos dizer assim. E isso também é bem interessante. Mas, sempre digo, sempre peço inspiração do Espírito Santo, cada consulta, e quando eu vejo que é hora de falar alguma coisa, eu falo, né? A gente não força nada. Mas é interessante essa parte da espiritualidade, quando a gente deixa conduzir,
Tem casos que a gente tem liberdade de falar do próprio Cristo numa avaliação, por exemplo. Isso é muito interessante. A Vivi em si, né, a Vivi trabalha, né, também faz esses trabalhos na igreja, né, bastante. Uhum. Mas o que me marca, eu, né, vou me abrir um pouco a ti assim, o que me marca é quando eu te conheci, né, a tua história. A tua história eu acho uma história muito linda. E eu falo que a tua história em si, ela ajuda muitas pessoas dentro do cursinho, né? E não sei, foi invadindo, pelo amor de Deus, Não. mas assim, se tu gosta um pouquinho da tua história, só pode ser que, porque eu uso muita frase assim, que a minha dor seja de acalento para o teu sofrimento. Se eu já passei e já andei ali e consegui me levantar, tu também consegue. Aí a pergunta é, mas como que tu, né? Aquela frase que tu acabou de falar antes, mas como que tu consegue? Eu não perdi a fé. Então, né, não quero invadir assim, mas se tu puder falar um pouquinho, só um pouquinho, não precisa ser muito, dessa tão poderosa força que tu tem. E nós estava conversando nos bastidores antes, daí ela falou para mim assim, Dave, mas eu não vejo assim essa força em mim. Eu digo, cara, tu tem uma força fora do normal. Muitas pessoas precisam saber que Deus está ali e tem como passar por situações difíceis, né? Então, se tu quisesse contextualizar para nós, só para pouca coisa, não precisa falar muito, mas saber também o que que o cursilho e a fé, né? Essa tua linda fé em Deus transforma essa tua força de mulher. Como eu disse, eu fiz meu cursilho lá em 2013, né? E dali eu perseverei uns 2 anos e depois, tipo assim, me afastei um pouquinho da escola. Não da igreja, né? Mas sim da escola. Mas sempre o cursilista sempre ali, né? Ô, Vivi, e aí, Vivi? Calma, vou voltar mais firme. Quando chegou em 2019, eu resolvi voltar. Agora eu vou. Veio pandemia, mas nem por isso a pandemia tirou eu dali do Cristo. E em 2020 meu pai ficou doente. Começou Tempestades. as tempestades começaram em 2020. A gente começou a cuidar dele. Só que a tempestade maior veio em 2022. Quando meu filho faleceu. E eu agradeço por estar dentro da igreja, por estar dentro do nosso movimento, que traz mais perto da igreja. O nosso movimento, ele faz o quê? Trazer nós para a igreja. Trazer nós para Jesus. Então, naquele momento, eu pensei assim, ó, gente, meu mundo acabou. Aquela notícia, ela foi, tipo assim, que é chocante. Não tem como, né? A gente sabe que é o normal de todo mundo, que a gente vai passar por isso, mas nunca imaginei que fosse tanto, que fosse ser tão forte. Mas nem por isso eu deixei de acreditar nele. Nem por isso eu me afastei. Foi ao contrário. Eu me cheguei mais perto dele. Eu disse, Senhor, é tu que vais me ajudar a não cair. Então, meu filho faleceu em março de 2022. Meu pai faleceu em outubro de 2022. E no outro ano faleceu minha irmã, em agosto. Foi um atrás do outro. Quando a minha irmã faleceu, eu disse, Senhor, se é que eu tenho que aprender, eu vou aprender mais ainda agora. E dali, então, só para frente. Hoje eu sou muito mais feliz porque eu tenho mais Jesus. E todo dia eu busco Ele. Todo dia eu acredito que eu preciso dEle. Graças a Deus eu não faço nenhum tratamento. Porque eu tenho Ele. Isso. Poderia ter entrado em depressão, poderia ter lá jogado numa cama, porque eu perdi meu filho. Mas por que, Jesus? Tu precisava dele lá. E eu tô aqui. É porque alguma missão eu tenho ainda para cumprir. Então eu quero cumprir ela muito bem. Então depois disso eu já virei ministra, já virei catequista. Amo de paixão, como eu disse antes, eu amo de paixão estar na igreja. Eu quero sempre poder fazer isso, sempre poder ajudar o outro a levar uma palavra, a levar um carinho, a levar um amor.
levar Eucaristia para os idosos, coisa mais maravilhosa do mundo, gente. Tu chegar lá e estão lá de braço aberto. Ai, que bom que tu viesse. Nunca pensei que eu podia fazer, que eu podia chegar tão longe. Eu digo assim, meu Deus do Senhor, mas por que comigo? Sou uma pessoa cheia de defeito, cheia de erro, mas como eu já disse, né? Ele não quer, ele não quer os capacitados, ele escolhe quem ele quer capacitar. Então eu só digo assim, eu estudo cada vez mais, para aprender um pouquinho mais, para poder passar mais esse amor que Deus deixou para nós. Os apóstolos todos, ele não escolheu a dedo. Isso. Ele não quis aqueles que eram bons. Ele quis escolher aqueles para mostrar que ele podia mudar a pessoa. Então, quando eu conheci ele, realmente, assim, que eu conheci cada vez, como eu digo, foi na dor? Foi. Mas não foi uma dor que ele quis magoar a gente. Na verdade, ele quis que a gente fosse aprender um pouquinho mais sobre ele. E hoje eu digo assim, Senhor, hoje eu sou firme fé. E eu acredito que, assim, ó, tudo que eu passei, eu tinha que passar. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, ai, que dor, que dor. É tua dor. Eu tenho as minhas, tu tem as tuas. Mas acredita que uma hora passa. A gente tem na família mais idosa, eu tenho, né, a minha mãe, tem a minha sogra, que diz, uma hora vai passar. Passa. Tudo passa, mas tudo no amor de Deus. No amor de Jesus Cristo. No amor dele que a gente pode dizer assim, ó, eu tô aqui. As pessoas dizem, meu Deus, Vivi, eu te olho para ti assim, gente, eu sou uma pessoa normal. Acredita nele. Acredita nele. Só o que eu posso dizer para ti. Acredita nele, que ele vai te dar a força que tu precisa. Só que tu precisa acreditar e tu precisa buscar ele. A gente tem o maior livro do mundo. A gente não precisa buscar outro livro. Tu não precisa ficar pegando um monte de livro. Se tu pegar só o primeiro livro, Bíblia, ali tu vai ter tudo. Então, assim, ó, tu vê, catequista, eu jamais imaginei que eu ia ser, gente. Assim, meu Deus, eu não tenho capacidade. Aí eu fui naquela ditada. Capacitar. Eu vou me capacitar. E hoje eu dou pra turma da Crisma. Meu Deus, como é bom. Como é bom estar no meio daqueles jovens. Então, hoje já vem, já abraça a gente. Uns que já ficavam assim, né? Não queria abraço, queria beijo, já vem, já abraça a gente. Quer dizer, já consegui pegar amorzinho. Então, assim, ó, um pouquinho de amor para cada um. Vamos acreditar que ele tem o amor para nós. É isso aí que eu quero. Eu quero que as pessoas saibam que Deus está ali. Ele não te abandona. Ele te carrega nos ombros. Isso. Momento que eu achei que ele tinha me abandonado, não. Ele me carregou. Vamos, minha filha, que é aqui. Por isso que eu dou graças a Deus, está dentro do movimento. Quando eu voltei, era para isso que ele queria. Ele já estava me preparando para o que ia acontecer. Quando eu entrei ali, veio a pandemia e eu não desisti. Disse, não vou desistir. Se eu estou aqui, eu estou aqui. Aí, quando aconteceu, digo, por isso que eu tinha que estar ali. Porque eu tinha que estar aprendendo sobre você. E sabendo que você está ali. Então eu estou aqui. Agora eu sou tua serva. A palavra que eu quero dizer é que eu sou tua serva, Senhor. Que é lindo isso, Vivi, porque é por isso que eu quis puxar essa situação. Eu quis puxar essa situação que eu acho que é lindo. Primeiro um fato, né? Vamos falar. Teve umas situações que às vezes quando me relatou algumas situações do teu filho, aí tu falou assim, David, ele sempre falava que amava todo mundo e ele abraçava todo mundo, né? E o cursilho tem isso, né? Abraçar e falar que amar, que Jesus fala. Então, eu falei isso, essa mensagem que ele quis deixar e deixou para ti e hoje tu tá usando. Outra coisa, você é muito forte, eu falo, porque que nem você falou, nunca dependeu, né? Claro, tem pessoas que dependem de algumas substâncias até passar um processo, que a gente estuda isso, né, Marcelo? Processo do luto, processo da perca, todo mundo tem que passar por isso, tem um tempo. Mas essa vigor e conseguir voltar a si, conseguir voltar a viver, conseguir voltar a ajudar outras pessoas, a ser exemplo de vida de novo, né? Você perdeu um abraço de um filho, mas hoje você ganha um abraço de todos os catequizandos lá, dos jovens, olha só. Porque você não desistiu e continuou isso com a graça de Deus. E ter a compreensão que você resumiu de Deus estava me preparando. Entende? Ter essa sabedoria, fazer as pessoas olharem isso, né? Que não existe quem não passe por problema.
Não. Não existe isso, entende? Todo mundo tem, né? E a gente atende muitas situações. E às vezes situações muito, muito menores que a perca de um filho, e a pessoa já se entrega, a pessoa já larga tudo. Mas porque a pessoa às vezes não tem uma base espiritual, não tem essa fé, não tem esse amor, e diz, não, peraí, tive que passar, Deus às vezes quis assim, às vezes essa cruz era minha, Isso aí. mas agora eu tenho que retribuir esse amor. Somente retribuindo o amor que ele vai voltar para mim. Então eu acho isso muito bonito, e por que que eu puxei essa situação, Ivo? Que eu acho mesmo, quando eu vejo os depoimentos, agora eu falo quem está fora, né? Depois de um término de cursilho, porque o nosso cursilho ele é muito vivencial e testemunhal. O cursilista ele tem que aprender isso. Pô, eu tenho um testemunho de vida, eu era assim, agora eu consegui melhorar, agora eu sou assim. Eu tive uma dificuldade na época, e quando eu encontrei uma espiritualidade ou amigos de fé que fizeram eu acreditar em mim, e eu mudei alguns comportamentos, eu comecei a andar com eles assim, pô, mudou minha vida, mudou meus negócios, mudei na minha família, me recuperei de alguma doença que até então parecia que não ia ser recuperável, eu consegui. Essa espiritualidade, juntando com esse querer viver, é isso hoje que eu acho que falta no mundo em si. Então, e a missão do cursilista é nós mostrarmos isso, né? Nossa igreja é rica em vários movimentos. O que eu estou falando agora vai muito além de cursilho, vai da pessoa pegar e passar por uma dificuldade e depois, cara, eu vou me inteirar, não vou estudar mais, vou me dedicar, porque Deus quer que eu me dou mais aos outros, que eu ainda estou vivo, estou vivo. Calma, eu não posso me acabar com a minha vida. Calma, eu tenho mais filhos. Isso Estou com tem. outro filho, eu tenho marido, eu Isso. tenho mais coisas, eu estou vivo. E é isso acho que falta hoje no mundo. Então, eu agradeço muito, né, a confiança em relatar isso. Eu acho que esse é uma coisa que ajuda as pessoas. Você ainda tem que entender que o cursilho ele é vivencial. E toda vez que eu exploro um testemunho meu, a pessoa, alguém pode estar assistindo nesse momento e vai dizer, meu, cara, essa mulher é forte, e eu estou passando por isso, eu vou fazer que nem ela. Eu vou encontrar esse movimento ou outro, eu vou voltar aí para uma, né, para minha igreja, eu vou voltar a... Deu, passei por um outro, aprendi, mas agora eu tenho que ir adiante. Então, eu acho que isso que é o bonito. E daí, indo mais para frente um pouco agora, né? Aí vocês passaram por todas as situações. E também é bonito que o cursilho tem isso, e é a didática que eu gosto de falar para todos, nosso movimento para vocês chegar a uma coordenação que é onde eles estão agora, eles tiveram que estudar também, por isso que é tempo de caminhada, por isso que aí faz uma fazinha, vai treinando, vai lendo alguns livros, porque tem que ter uma, né, nossa vivência ali, nossa teologia em si cursilista. E aí agora chegaram no vamos ser coordenadores, veio o convite, né, o ano passado. Então eu gostaria que vocês contassem assim, como vocês receberam esse convite, né, e depois do convite, como é que tá aí dentro para esse ano aí. Marcelo. Eu recebi o convite no final do ano passado, né? Então, esse convite, aquela ligação que quando... Acho que o Baca estava tentando falar comigo no WhatsApp, estava muito corrido aquela semana na clínica, final de ano, acho que era novembro, dezembro ali, não lembro direito. E já tinha um WhatsApp do Baca, falei, não, agora não posso olhar. E aí, vi que ele ligou umas 2, 3 vezes, agoniado. Falei, não, fim de semana eu vejo, porque não... Aí a mulher dele mandou mensagem para Simone, minha esposa, o Baca quer falar com o teu marido, fala para ele atender o celular. Falei, calma, tinha outras coisas para fazer ali, paciente para atender, não dava para, né, atender durante a semana. Aí sábado dele falou, Baca, quer falar comigo e tal? Não, preciso te ligar. Ele ligou. Aí quando ele ligou, aquela frase, né? Aquela introdução que ele falou, que eu não lembro, a gente só lembra da frase, né? Tu aceita ser coordenador do cursilho masculino adulto? Aquela hora parece que o relógio para uns 4 segundos, assim. Daquele... Aí, nem diz a Vivi. Não, foi aceito. A gente não sei o que eu vou fazer, não sei como é que funciona, mas eu vou estudar, vou aprender e vamos tocar, vamos em frente, né? Não aceito. Aí ele até começou a rir no telefone. Não, vai dar tudo certo? Não, tenho certeza que vai, mas é um certo, né? Dá um pouco de medo, né? Bastante. E não, tá tudo certo. E a partir dali a coisa foi acontecendo. E eu sou um cara que dorme muito bem.
E naquela situação, né, do convite e tal, a minha esposa olhou para mim lá da cozinha, o que aconteceu? Daí eu falei, depois eu te aviso, tá até meio branco, eu acho. Porque até ela percebeu que tinha acontecido alguma coisa diferente, né? E, enfim, expliquei para ela depois, ela falou, que bom, me deu os parabéns e tal, não, tu merece, tu é um cara dedicado, tá bom. Mas aquela coisa que por dentro fica maquinando, né? Meu, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que vai acontecer? E naquele dia de noite eu caio e durmo, só acordo outro dia, né? Graças a Deus não tenho problema com sono. E naquele dia de madrugada acordei, mas não acordei. Sim, realmente quando eu acordo eu já durmo. E acordei realmente sem sono. Mas não foi por esse motivo, sabe? Do convite. Porque teve outras vezes que aconteceu coisa que me causou mais. Me surpreendeu mais, digamos assim, em certas situações familiares, etc., que eu não acordava, né? Durante a madrugada. E acordei, e daí acordei, parece que tinha acordado de manhã, mas era de madrugada. Daí a Simone, acho que ela estava acordada ali, daí eu falei, meu Deus, não acordei, não tem jeito para dormir. Ela falou, escuta o terço do Frei Gilson. Daí eu falei, tá bom. Daí que escuta ali, tu vai rezando e daqui a pouco tu pega no som, depois tira o celular. Se eu acordar, você, tá bom. Quando eu coloquei o terço do Frei Gilson, veio a frase, né? O próprio Frei Gilson falou. E agora, como acontecerá isso? E daí o anjo o anjo respondeu, né? O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Você foi que nem dar um tapa na cara aquela hora, né? Assim, nossa, tu vê, a gente às vezes na hora tu fica meio perdido, né? Mas pronto, aquilo ali resolveu o problema. Vamos dizer assim, a gente tem que lembrar que se a gente tá com o Espírito Santo, tá tudo certo. Ele tá com a gente tem que se esvaziar do nosso ego, vamos dizer assim, do nosso ser, se deixar encher com o Espírito Santo, tá tudo certo. E depois daquilo ali, eu rezei ali umas Ave Maria, dormi e pronto. Mas nunca me aconteceu isso. Foi a primeira e acho que a única vez que eu acordei de madrugada, acordado mesmo, sem aquela leseira, né? E para escutar aquilo ali no terço do Frei Gilson, que a Simone, com certeza, o Espírito Santo mexeu ali com ela, não, faz isso aqui. Me escutei aquilo ali, foi uma benção. Depois dali, a confiança, assim, aumentou bastante, né? E vai dar tudo certo, de boa. Ah, vai tudo certo. Vamos lá. Eu já fui um pouquinho diferente, que eu não cheguei a receber ligação. Ele foi de cara a cara mesmo, assim, sabe? De uma reunião que eu já fazia parte ali da. Então, daí. Desci. Daí, tá, Vive. Se eu? Falei assim, eu não, né? Eu vi aquele susto, assim, sabe? Né? Daí, aí eu até tava. Tá, vai vir, mas sim. Não, mas eu não tenho capacidade para isso, né? Não, sim, vai. Aí eu olhei, pensei, olhei para cima e disse, Senhor, se eu tô aqui nesse momento e se eu fui a escolhida, eu prometi para ti que eu te diria sim. Eu te digo sim. Então eu vou me capacitar, vou estudar agora. Cheguei em casa, meu marido me chamou de doida, né? Assim, sabe? Ele disse assim, aí eu falei pra ele, né? Daí ele disse assim, mas como assim? Eu falei pra ti que quando ele me chamasse, eu diria sim. Agora eu vou estudar, né? E foi assim, no começo, assim, sabe? Mas assim, eu fiquei pensando assim, Senhor, né? Mas será que eu vou dar conta, né? Depois de dizer o sim, né? Mas se ele quis, se o Espírito Santo disse que é pra mim fazer isso, eu vou fazer. Então, tem essa. Eu já acordei várias vezes, eu não fui só uma vez, não. Eu acordo várias vezes, assim, sabe? Mas cada vez que eu acordo, assim, que eu começo a pensar, eu começo a rezar. Começo a rezar, pronto, ali eu adormeço. Ele quer me dizer o quê? Calma. Isso. Tudo vai dar certo. Se eu tô com todo o teu lado, eu tô nas tuas mãos, tô te segurando. Só vai. Só mostra, só fala com as pessoas, mostra para as pessoas esse amor que eu dou para ti. E outra coisa que aconteceu também, que nem a gente falou do teu marido, é a questão da base familiar. Isso é super importante, né? A primeira coisa que eu falei foi falar com a Simone, né? Minha esposa. A gente tá, desde sábado, a gente tá em obra lá, correria, e uma criança de 5 meses, tinha menos, na época ela tava com 2, 3 mesinhos só, e outra de 5 anos, e cai um convite desse
no meio dessa... Turbulência, né? E ali a base dela foi o que me fortaleceu mais, né? Não, aqui a gente vai dar um jeito, eu e tu vamos dar um jeito, é para Deus, tá tudo certo. Então a base familiar, no caso minha esposa, ela foi um fator super importante para mim também me sentir mais forte, mais confiante para conseguir até dar o meu sim, né? E também ter mais coragem de enfrentar agora, né? Estudar e enfrentar a batalha e a luta para assumir essa responsabilidade. Pegando uma deixa dele. Eu também, assim, sabe, tem muitas coisas que eu vou fazer, eu converso com meu marido, tal, né? Daí, meu Deus, tu estás doida, né? Eu digo assim, mas aí, posso? Tá bom, faz, ele diz. Se tu gosta, faz. Porque assim, isso me faz, como eu já disse, né? Isso me faz bem, vamos supor assim, né? Isso me dá vida. Isso me dá vida. Então, como eu digo, cada vez que eu falo um pouquinho de Jesus, que a gente não é com todas as pessoas que a gente consegue chegar tão profundamente, né? Mas aquelas que a gente consegue falar dele, assim, é tão bom isso, falar dele, assim, um pouquinho, né? Então, aí ele disse assim, então vai. E graças a Deus, hoje, eu digo assim, eu já olho pra ele e digo assim, meu Deus, tu reza mais do que eu se bobear. Porque ele vai pra televisão, ele olha, ou ele tá vendo uma reportagem de Jesus, ou ele tá fazendo coisa. Então, é bom levar isso pra dentro da casa. Então, assim, ó, a gente acha que a gente não tá fazendo, que ele não tá fazendo, mas tá, né? Sim. Tá nos bastidores, rezando pra ele. Porque eu digo, quando eu vou fazer alguma coisa, que eu tenho que fazer alguma... Isso, as alavancas, que eu tenho que fazer alguma coisa, eu digo assim, ó, reza por mim, tá? Reza por mim. Digo, aí ele reza. Ele vai lá, se ajoelha e reza por mim. Que legal. O cursilho em si, né? Vocês disseram sim, vocês, e eu gosto de frisar isso. Então a gente fala, o movimento em si, ele dá um suporte para isso. Vocês podem ver, né? Vocês participaram agora de uma reunião, foram para a Assembleia, para a regional lá, Isso, né? aham. Então lá eu acredito que vocês também já pegaram mais bagagem, certo? Agora a gente vai ter a diocesana. Então, vamos estudar mais um pouco. Então, assim, são mais preparações. Então, o nosso movimento pode ver que ele é um movimento que ele dá um suporte também, ele dá atrás, assim, estudos para que, né, quando a pessoa vai lá, e o que a pessoa tem que dizer, sim, é o que Maria, faz a frase que tu falou, mas não sei como vai ser, mas então faça-se em mim conforme a sua palavra. Estou dizendo sim, Senhor, agora me diz aí, deixa aí que os anjos vão guiar, vai vir perseguição, vai vir alguma coisa aí, mas eu vou dizer, um José aí pega pela mão e vai levando para lá e para cá e vai fazendo a gente sair das tribulações. E daí tem toda a equipe, né? Que vocês já estão montando, provavelmente, né? Os básicos que vão ter que ajudar vocês aí. Então, e a gente também fica feliz em estar junto, em poder e saber que todo um time vai torcer e vai fazer isso dar certo. Para quê? Para que essas pessoas também que estejam fora sintam esse amor nosso aí como cursilista e que a gente possa fazer um bom cursilho. Eu tenho certeza que vai ser dois cursilhos, né? Vai ter 4 esse ano, né? Tem os 2 mais jovens, depois nós, mas... E todos vocês são coordenadores novos. Esse ano foi escolhido, em 26, uma remessa de coordenadores novos. Assim. Então, isso, nosso GED fica muito, muito feliz por essas escolhas deles. Que daí vocês vão para frente e vão levar mais os suportes dos macacos velhos que a gente chama. A gente vai treinar e vai fazer lá. E eu garanto a vocês que, ao final, eu falo de experiências que já passei por algumas coordenações, a sensação que vocês vão ter no coração de vocês vai ser fantástica. Saber que vocês, né, lideraram lá, estavam à frente, né, de 50 mulheres, mais 50 quase 100 pessoas, quase de 80 a 100 pessoas entre trabalhar e estar, e o nome de vocês vai estar na ponta. É isso. Uma outra coisa que foi falado também, que o nosso cursilho tem, que a Vivi falou agora, é as orações. Então, isso também intensifique, né? É uma frase. Tive um depoimento quando eu fiz com jovens que o próprio, né, o Gnomo, que coordenou um jovem no ano passado, ele falou, David, eu comecei a rezar mais. Daí que ele me acalmava. A mesma frase que tu fez. Quando eu me apertava, eu começava a rezar e me acalmava. Então, a oração também. Isso
para ensinar que a nossa igreja tem esse poder também, e isso nos acalma. Eu, de coração mesmo, eu estou muito feliz com vocês aqui, muito feliz. Eu agradeço o sim de vocês, né? E aí o Alex, a gente montou esse podcast em si para isso, que uma das... que a gente é pecador, ninguém aqui virou santo, mas a gente passou por experiências, tanto de vida quanto de sofrimento, mas a passar por esse cursilho em si nos dá essa força, nos dá essa fé, saber que a gente tem irmãos em oração e a gente pode contar um com o outro. Isso foi o que a gente sempre prega aqui. Então eu fico muito feliz por vocês. E eu gostaria que vocês deixassem um recado agora. Assim, né? Os dois vão fazer, vão ser dois que vão estar à frente de dois cursilhos que vão acontecer aí. Então, assim, um recado, Marcelo e Vivi, pode ser um recado assim, venham fazer, né? Façam um cursilho, ou o que mudou na vida de vocês e por que eles devem, quem for convidado, quem for, acho que a lista de espera de vocês já fechou, né? Já passando. Qualquer outro Amém. que tiver o convite, que venha, né? Então, até você também aí que receber de casa um convite para fazer o cursilho, se receber, já diz o seu sim, porque a lista de espera já superou também, mas assim, mas deixa um convite também para as pessoas e uma família, se quiser. Vontade, Marcelo. Eu acredito que você que recebeu um convite para fazer o cursilho e quiser conhecer Jesus mais a fundo, tem uma frase que a minha esposa usa muito, né? Tudo aquilo que muito vale, muito custa. Então, conhecer Jesus a fundo também te exige conhecimento e estudo. Então, você que quer conhecer Jesus mais a fundo e quer realmente conhecer a essência dele, o cursilho é uma das portas que a nossa igreja tem para que você consiga fazer isso e, com certeza, conhecendo ele mais a fundo, você vai ter muito mais felicidade e amor na sua vida. Foi o que aconteceu comigo e espero que o seu sim também aconteça com você também. Então essa é a minha mensagem que eu queria deixar para vocês que estão aí em casa. Show. Eu posso dizer, como eu digo, a mesma coisa. Se você recebeu o convite, diga sim. Porque às vezes a gente acha que no momento, tudo certo, mas quando tu chega lá dentro, tu diz assim, ó, meu Deus, por que eu esperei tanto tempo? Porque tem gente que às vezes a gente convida e demora um pouquinho para aceitar. Mas quando aceita, diz, meu Deus, por que eu não fiz lá atrás? E diga o seu sim, que como a lista de espera está bem grande, mas sempre vai ter um jeitinho, sempre vai ter uma pontinha. Eu posso dizer que meu sim foi muito bem, foi na hora, que eu não me arrependo nem um pouquinho, e graças a Deus que eu estava dentro desse movimento, que eu estava dentro dele. Então, para ti sentir um pouquinho, sentir mais forte o Cristo, lá é o momento, porque é só tu e ele. Ninguém vai te atrapalhar ali no meio, porque esse retiro é pra gente, para nós se conhecer, para nós se conectar com Jesus, com o Espírito Santo. Ali é o momento. Então, não deixa de dizer o seu sim. Venha, porque é muito bom. Depois que tu conhece ele, tu vai dizer assim, meu, quanto tempo eu fiquei afastada dele. Como é bom sentir esse amor verdadeiro. Porque Jesus é o amor verdadeiro. Esse a gente pode tropeçar, a gente pode falhar com ele, mas ele vai estar ali esperando por nós. Sempre de braços abertos. Como eu já disse, a gente às vezes acha que ele não deixou, não. Ele está carregando nós nas costas. Naquele momento ele está nos carregando, dando esse é o apoio dele. Então vamos lá, eu preciso um pouquinho dele. E ele vai estar sempre lá esperando a qualquer momento, a qualquer hora do dia. 24 horas do dia. 365 dias por ano. É isso aí. Amém. Amém. Então, mais uma vez agradecer, né, vocês, da cada um da sua cidade, Luiz Alves, Gaspar, né, nosso movimento em si, fico grato, né. Obrigado, Marcelo, até por ter me escolhido como guarda, eu vou estar contigo lá também, te ajudando, Deus Baita apoio. vai estar conosco lá, vai dar tudo certo, vive também, as suas bases, Deus abençoe, e que a gente
faça esse ano um belo de um cursilho aí, 26, nossos 4 cursilhos da Diocese. Amém. Obrigado, Alex, mais uma vez, aí, parceiraço, nessa edição do nosso Aqui Tudo Vai Além dos 3 Dias, que a gente continue na fé. Para você de casa, obrigado mais uma vez por estar nos assistindo aí, né? Curte, compartilhe, inscreva no canal. Nosso intuito desse nosso podcast é isso, levar a nossa vivência de vida de cristão para evangelizar ambientes e que um dia você possa fazer esse encontro, que você possa estar aqui comigo dando seu testemunho do que esse Jesus fez e transformou a sua vida. Então, assim, obrigado e fiquem com Deus. E decolores! Viva a vida!